Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês um exemplo envolvendo a divisão de números na base 2. Essencialmente, né, as operações na base 2 elas são relativamente simples, tanto a soma como a subtração, multiplicação, como vimos, e também a divisão. Você vai perceber que arriscaria dizer que a divisão na base 2 é mais fácil até mesmo que a divisão na base 10. Muito embora o processo que eu vou estar explicando aqui, às vezes pode não ser o processo que o computador utiliza para dividir. Mas é importante você ter em mente que você precisa saber fazer isso de pelo menos uma forma, para você saber o resultado, para aí então você poder ensinar a máquina, mesmo que de uma forma que seja interessante para ela, não muito interessante para nós, tá certo? Eu vou estar comentando isso aí um pouco nas outras videoaulas onde a divisão se tornar um pouco mais difícil. Por exemplo, na base 8 e também na base 16, ou seja, métodos alternativos para você estar pensando a divisão. Mas vamos aqui, ó, gente. Então, dividir esses números aqui, vamos pegar a mesma estética que nós costumamos fazer para os números na base 10. Eu não vou colocar a base aqui não, 2, para não ficar muito carregado. Então, eu quero dividir o número 11100 pelo número 101, tá certo? Então, observe o seguinte, ó. Na divisão, então a gente tem que usar meio que multiplicação. Então, nós vamos usar tanto multiplicação como soma, né? Porque para multiplicar precisa saber somar, e também até mesmo a subtração, né? Então, nós vamos utilizar basicamente tudo aí: soma, subtração e multiplicação. Então, nesse sentido, ó, gente, esse número aqui tem 3 dígitos. Eu tenho que comparar ele com um número de 3 dígitos. Como esse aqui, ó, ele é maior do que esse número aqui, tá certo? Então, se eu multiplicar aqui, por exemplo, por 1, eu vou ter que eu vou levar esse número para cá, só que negativo, ó. Mesma ideia lá da base 10. Então, eu vou fazer agora a subtração desse número de cima aqui, menos 101. Então, 1 menos 1 dá 0, 1 menos 0 dá 1, 1 menos 1 deu 0. Esse número aqui ele é pequeno, né, quando comparado com esse. Então, nós temos que descer, por exemplo, esse 1 aqui. Ó. Então, descendo esse 1 aqui, nós temos o número 101. Então, observe que ele deu igual, né? Então, se eu multiplicar aqui por 1, eu vou ter exatamente o mesmo 101. O bom da multiplicação por 1 é essa, porque ou ele repete o número, ele zera tudo. Esse menos esse dá 0. O problema é que sobraram aqui 2 zeros, gente. Então, cada zero que sobra aqui, ele vem automaticamente para cá, porque descendo aqui não consegue fazer a divisão, então ele vem para cá, e descendo aqui não consegue fazer a divisão, ele vem para cá. Então, na verdade, é porque esse número aqui é como se ele fosse, tipo, a ideia de uma centena, né? Seria esse número aqui multiplicado por 100 lá da base 10, viu? Aqui é outro valor, mas a ideia é basicamente a mesma. Então, quer dizer que dividir esse número aqui por esse vai dar esse aqui, ó. 1, 1, 0, 0 na base 2. Não sei se você notou, mas é uma conta que quando você pegar a manha, você vai achar ela extremamente fácil, tá certo? Então vamos lá. 1, 1, 1, 0, 1, 0, dividido por 1, 0. Então a mesma coisa, ó, vou comparar esse cara aqui com esses dois primeiros dígitos. Então eu percebo que 1, 0 é maior, ó, é menor que 1. Então a comparação está de boa. Então, ó, 1 vezes 1, 0 dá 1, 0. Subtrai aqui, dá 1 menos 0 dá 1, 1 menos 1 dá 0. Aí eu desço esse 1 aqui, ó. Então eu vou multiplicar aqui por quanto? Ó, de novo, deu o mesmo que tinha aqui antes, né? 1, 1. Então eu multiplico por 1 de novo. 1 vezes 1, 0 dá 1, 0. Subtraindo aqui, 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0 aqui, só tem o 0, continua. Aí eu vou descer aqui, ó, esse 0 agora, ó. Então, lembrando, nessa etapa aqui eu desci esse 1, nessa etapa aqui, tá certo? Eu desci o 0 para colocar ele aqui, beleza? Só botar uma setinha um pouco melhor. Então, agora é o seguinte, perceba que esse número aqui e esse são iguais, então basta multiplicar por 1 esse aqui. Então, 1 0 vezes 1 dá 1 0. Aí ficou o quê? Subtraindo, dá 0. O problema é que quando eu descer esse 1 aqui, gente, não dá certo. Então, eu acrescento um 0 aqui. E aí eu desço o último 0. Então, primeiro eu desci esse 1, né? Ó. Não deu certo, ficou só 1, depois eu desci o 0. Quando eu desço esse 1 e ele não consegue, é a mesma ideia lá da base 10. Eu boto um 0 aqui. Quando eu desço esse 0, aí beleza, ó, 1 0 já dá para comparar com 1 0. Esse número aqui é igual, você multiplica aqui por 1. Então, 1 vezes 1 0 dá 1 0. Então, subtraindo, deu o resto do 0. Claro que eu estou trabalhando com divisões exatas, mas assim, a regra é praticamente a mesma se você tiver uma vírgula, por exemplo. Muito embora isso é pouco
comum, tá certo? Então, vamos lá. Então, a divisão desse número aqui por esse dá exatamente esse aqui. 1, 1, 1, 0, 1 na base 2, tá certo? Então é isso aí. Qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários, mas observe como é tranquilo fazer as contas. Essa ideia mesmo aqui que a gente repetiu, né, quando a gente desce só um, que ele fica puro, que não dá para dividir, a gente bota um zero aqui, ele ocorre exatamente na base decimal. E a gente desce o zero, agora beleza, deu para dividir? Deu. Beleza, a gente divide. Se não desse para dividir, o que a gente teria que fazer? Botar mais um zero aqui, descer mais um número, se tivesse ele para descer, tá certo? Então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.